Vim aqui falar finalmente sobre O Alienista, o meu primeiro livro da minha coleção de clássicos com a editora Planeta, né? Eu fiz a curadoria dessa coleção, por enquanto serão 5 livros, esse é o primeiro. Então eu vim falar um pouquinho sobre O Alienista, por que eu escolhi esse livro, por que o tema da loucura é tão pertinente, por que eu escolhi a Malfeitona para ilustrar e a Daniela Arbex para fazer o prefácio, quais foram os meus trabalhos no livro e assim vai. Para início de conversa, vamos falar rapidamente da loucura. Na Idade Média, as pessoas entendiam a loucura numa função, numa visão totalmente religiosa, né? O que isso quer dizer? Que se você fosse considerado louco, você estava possuído, né, por forças malignas, ou então faltava Deus no seu coração, né, assim, às vezes as duas coisas juntas. Por isso que os poucos lugares dedicados a famílias muito ricas, principalmente monarcas, né, e membros da família real, eram focadas justamente, eram cuidados por freiras, por padres e etc, né? Com o tempo, as pessoas, e graças a alguns estudiosos, a loucura começou a ser entendida como uma doença, mas também, claro, com seus preconceitos ali costurados nessa concepção. A gente tem o próprio Foucault, que entendia que a loucura era também um estado mental, né? E que, portanto, precisava de estudos em cima para entender de onde ela vinha, se ela era passageira ou se ela duraria. A gente teve também a grande internação, o período da grande internação na França, né? Que foi um período que o rei mandou internar absolutamente todo mundo, só que, claro, não tinha nenhum embasamento científico naquilo. Inclusive, claro que quem era internado era justamente, né, os moradores de rua, as prostitutas, qualquer pessoa que dentro da sociedade não era visto com bons olhos, né? E a gente também tem um outro ponto, que aí pode ficar até para outro vídeo, que é a ideia de uma loucura pelo viés artístico, né? Para você ser artista, você precisa ser louco. Você precisa... Todo escritor é um pouco louco, né? Todo pintor é um pouco maluco para conseguir colocar tudo aquilo e não se deixar levar, não ficar na mesma condição ali com as coisas da vida. Tem que sair daquela caixa, né? E para sair daquela caixa precisa ser louco. Aí a gente tem o pneu, inclusive, eu não sei se ainda usam essa nomenclatura hoje em dia, mas quando eu era jovem, a gente falava, ih, tá pneu, né, tá louco, porque o pneu, ele, inspirado num amigo, né, que ficou enlouquecido, fugiu pra floresta e foi devorado por lobos, ele criou então algumas teorias e alguns estudos, e a partir desse estudo mais científico da loucura, a gente começa a ter os alienistas, que nada mais são do que pessoas específicas que serviriam para cuidar dos loucos, para estudá-los com bases científicas. Mas a gente tá falando do século XIX. Se tem uma coisa que eu falo aqui em absolutamente todo vídeo meu, é que o século XIX foi uma grande loucura na sociedade e a gente tem várias bases até hoje do século XIX, né? A gente tem várias teorias ditas científicas que provêm daquela época, né? A gente tem a eugenia, né? Positivismo, a gente tem o determinismo social, uma ideia também de embranquecer a sociedade, por exemplo, aqui no Brasil, né, embranquecer o Brasil para que a gente pudesse ir para frente, porque o Brasil não vai para frente porque somos uma raça miscigenada. Então, assim, a gente tem todas essas teorias aí que também tem a ver com uma luta antimanicomial no Brasil. O que isso quer dizer? Que todas essas teorias científicas serviram também para embasar a internação compulsória de pessoas que não eram ditas como normais. Porque desde essa época a gente começou a entender a loucura numa caixinha do que é errado, do que não é correto, do que não é normal, do anormal, né? Então a gente começa a entender que, por exemplo, se a pessoa tem uma cultura,
vamos supor, um indígena tem a cultura dele, do povo dele, e aí ele se nega, por exemplo, a se civilizar, que era isso que os cientistas sociais diziam na época. Essa negativa dele entrar na sociedade já pode ser lido como uma loucura, né? Uma mulher que faz muito sexo, ou que se sensualiza, ou que entende o próprio corpo, que vai ser lido ali? Vai ser lido como uma loucura, porque tudo que não está no dito tradicional, no dito padrão, no dito que a galera mandava, quem comandava mandava seguir o caminho, entre aspas, correto, é considerado uma loucura. Então, as próprias criações de hospícios e casas de loucos, né, que era como algumas dessas casas eram chamadas, são basicamente lugares para serem jogadas pessoas ali. Inclusive, não só isso, né? A gente tem muitos homens que internavam as suas mulheres para poderem se casar com outras mulheres mais jovens. A gente tem uma teoria muito interessante na literatura dita feminina, que é uma literatura que toda artista mulher era colocada como a louca do sótão, né? A gente tem o Papel de Parede Amarelo, da Charlotte, né? Que justamente é essa mulher que fica enlouquecida com o papel de parede amarelo, e o marido dela é médico. Então, é o marido dela quem começa a colocá-la como uma pessoa louca. E ela começa a se ler assim. Então, toda essa criação, todas essas pessoas que não se encaixam numa norma padrão, e aí a gente pode entrar em questão de raça, a gente pode entrar na questão de orientação sexual, a gente pode entrar na questão também de culturas, né? E é aqui que entra esse livro. O Machado de Assis resolveu... O Machado de Assis, ele resolveu então colocar primeiro esse personagem aqui, que é o Simão Bacamarte. Simão Bacamarte, ele é um homem culto, ele é um homem que estudou na Europa. E ele poderia, o próprio narrador diz isso, e sempre desconfiem dos narradores do Machado de Assis, o próprio narrador nos conta que ele poderia ter conseguido qualquer emprego na Europa. Mas não, ele queria vir para o Brasil e não apenas isso. Ele queria ir num pequeno lugarzinho. E é ali que ele tem essa grande ideia, enquanto um cientista social claro do século XIX, enquanto um representante da ciência, de que ele ia fazer estudos pontuais sobre a loucura e que ia mudar a sociedade. A partir daí, então, ele começa a entender e estudar a sociedade daquele lugar em que ele está vivendo. E o próprio narrador também fala que esse é um homem, o Simão Bacamarte, é extremamente racional. Por exemplo, ele não se casou por amor, ele se casou porque a mulher dele, né, tinha tudo cientificamente que poderia lhe dar filhos, né? Poderia fazer uma sucessão, né? Lhe dar uma prole. E o mais interessante é que o próprio narrador, que acaba de falar isso, também nos entrega que, mesmo assim, a mulher não deu filhos para ele. Ou seja, talvez tenha alguma coisa errada, talvez a ciência não seja... Essa ciência aqui, né, que o Simão Bacamarte entende como realidade, talvez não seja... uma coisa que faz muito sentido, uma vez que a mulher dele tinha tudo certinho, tava com a saúde impecável, a ciência dizia que era ótima, tinha uma boa cultura, uma boa educação, um corpo bom, mas mesmo assim não teve filho. E aí até o narrador fala, né, não teve filho nem com algum tipo de coisa, nem saudável, nem sem saúde, não teve filho nenhum. Então, também é uma prova, é uma cutucada já também para teorias raciais, para teorias contra deficientes, né, enfim, eugenia e tudo isso, certo? Então chega esse Simão Bacamarte, ele começa a estudar o povo que tá ali na Casa Verde, né, que é o nome desse lugar que ele está. E ele começa primeiro internando uma pessoa muito benquista, e aí depois ele vai internar uma outra pessoa que também é muito benquista, que nunca fez mal a ninguém. E aí a gente começa a achar meio estranho e o povo também da cidade começa a achar esquisito. Até que vai uma prima
do primeiro internado e fala pro alienista, fala assim, ó, doutor, muito legal aqui isso aqui que você tá fazendo, muito legal mesmo, porque tinha vários loucos mesmo na cidade que não tinha lugar pra ir, né? Mas assim, esse cara que você internou, ele é meu primo. E ele não é louco não, né? Ele só tem isso, porque o que acontece? Esse cara, que é dito como louco pelo Simão Bacamarte, ele é lido porque ele empresta dinheiro como se não houvesse amanhã, assim. Ele é muito ingênuo, talvez não seja a palavra certa, mas ele não liga pra dinheiro. Então o Simão Bacamarte entende isso como uma loucura. E aí ela fala assim, não, isso na verdade é porque a gente... Um cara um dia jogou esse mal olhado na gente, né? Porque ele tinha sofrido, né, com a nossa família, com um tio distante, alguma coisa assim. E aí ele jogou na nossa família que enquanto a nossa família tivesse dinheiro, a gente não ia conseguir ser feliz. Por isso que ele empresta dinheiro assim, não é loucura. Ou seja, é uma crença popular, né? O mal olhado é uma coisa que padrão, sobretudo do povo brasileiro. E aí o Simão Bacamarte não tem dúvida. Ele vai e interna ela. Porque a crença popular também é uma leitura de uma possível loucura. Porque foge do padrão, da norma, né? Foge do que é dito como normal. Pois bem, várias coisas vão acontecendo nesse livro e a gente tem esse Simão Bacamarte que começa a internar loucamente todas as pessoas da cidade. E o final, assim, é maravilhoso. Esse livro foi publicado entre 1881 e 1882, faz parte do que a gente chama ali de uma fase realista do Machado de Assis, né? E é um livro muito interessante, que foi publicado na mesma época, inclusive, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que finalmente está ganhando o mundo aí, graças à tradução da Flora e uma booktalker gringa, e que fez o Brás Cubas com o Machado de Assis, né? Do Machado de Assis ficar aí no Trend Topics e na lista dos mais vendidos. E aí, pois bem, eu queria muito começar a coleção com Machado, né? Eu pensei muito em Machado, eu até fiz um vlog sobre isso quando eu contei que eu ia lançar a coleção. Vou deixar aqui embaixo pra vocês verem, que eu fui lá assinar o contrato. E aí, quando eu fui explicar, assim, a explicação que eu queria Machado tava clara, assim, né? Ninguém falou nada. E aí eu falei assim, mas eu vou explicar por que eu quero o alienista. A gente tá passando por uma época que parece ser distante a luta antimanicomial, mas na verdade não é, né? Parece ser distante essa internação compulsória das pessoas que não são lidas como normal dentro do padrão, mas não é. E aí, esse livro já foi ilustrado pelo Portinari, que era um cara, inclusive eu tenho uma releitura do Portinari que tá aqui, depois eu mostro pra vocês, que era um pintor que também tinha traços modernos que eram considerados não muito interessantes, fora do padrão, e portanto ele era lido como uma não arte na época. Por incrível que isso possa parecer, os padrões eles variam, né? E que o que foge da norma costuma dar essa assustada. E aí, quando eu pensei no alienista, a primeira artista que eu pensei foi a Malfeitona. A Malfeitona, ela chama Ellen, é uma artista baiana, ela também é tatuadora, artista multifacetada, ela faz uma série de coisas. E ela ganhou essa alcunha, ganhou esse apelido por essas artes mal feitas, que são artes que não são lidas como obras de arte, mas mesmo assim fazem um sucesso estrondoso. Então eu sentei com ela, o pessoal da Planeta achou interessante a ideia, maluco, louco, como o livro da alienista, e aí eu sentei com a Ellen e falei assim, eu quero que você faça a arte que você entende como arte, porque é justamente essa fuga da norma. Eu não queria o olhinho no lugar do olhinho, a boquinha no lugar da boquinha, né? E aí eu me debrucei sobre diversas ilustrações que já tiveram do alienista e comecei a passar para uma feitona, passar para Ellen, a gente fez esse estudo junto. Claro que eu falei para ela, olha, eu vou te entregar aqui a minha base e aí você seja feliz, né? E aí surgiu isso daqui, né? Não apenas isso, mas, por exemplo, o próprio manicômio, né?
as ilustrações incríveis do miolo, né, que, olha isso, né? Uma das minhas principais bases, sem ser as próprias artes da Malfeitona, era uma arte do Portinari, que eu amo de paixão, que foi pro Alienista, que é de uma fila de pessoas sendo internadas no manicômio. E aí, e essa fila, você vê o manicômio lá no fundo, e essa fila, no começo as pessoas têm traços no rosto, e no final elas são vultos. Então, porque eu acho que é isso que o Machado quis mostrar com o seu personagem, dessa maneira irônica, e a galera dava risada achando que tava rindo com eles, e não deles, né? E aí eu passei isso pra uma feitora, ela falou, cara, é exatamente o que eu queria, é exatamente o que eu pensava. Ela me deu um depoimento muito bonito de como ela sonhava em um dia ter a arte dela assinada, meio que por um lado padrão, né, por uma empresa grande como a Editora Planeta, e ela ilustrar um livro, né, gigantesco, é gigantesco o que a gente tá fazendo. E aí eu pensei na Daniela Becks para justamente fazer o prefácio desse livro, uma vez que ela lançou o Holocausto Brasileiro, um estudo profundo sobre o manicômio que teve aqui no Brasil, que as pessoas eram internadas compulsivamente. E assim, a gente tem também estudos da Anísia da Silveira, por exemplo, né, que foi uma grande estudiosa também da loucura e que entendia a arte como uma válvula de escape para essas pessoas, para as pessoas ditas como loucas, e aí assim descobriu diversos artistas em potencial, aliás, artistas em potencial não, artistas ponto, né? E aí a Malfeitora entregou esse livro, eram 5 ilustrações em preto e branco, porque eu queria que o livro fosse o mais barato possível, e de fato foi, né? As notas foram feitas por mim e pela equipe editorial da Planeta, então a gente tem tanto notas que explicam termos mais complicados de compreensão, termos dicionarizados mesmo, como também explicações do Foucault, explicações de por que talvez o Machado tenha colocado aquilo daquele jeito, aquela narrativa daquele jeito. As notas estão no final do livro, que é uma coisa que no começo eu torci o nariz quando a equipe editorial, principalmente na voz da Clarissa, que eu acho uma gênia, né, que é a minha editora da Planeta, falou, mas aí eu entendi, porque de fato são muitas notas, né? A gente começa as notas na página 123 e termina na página 143, para vocês terem uma noção de quantas notas são. E também tem, claro, o meu pós-fácil, falando não só da coleção, mas falando de tudo isso que eu tô falando pra vocês em detalhes. O livro já tá em pré-venda, eu vou deixar o link aqui embaixo. A Malfeitona também entregou um brinde, que aí a gente fez um santinho do Machado de Assis vampiresco, olha só. E aí agora eu vou tentar fazer isso pro resto da coleção toda, sempre esse santinho aqui pra distribuir. E aí eu escolhi um trecho pra colocar atrás. Então eu vou terminar o vídeo assim. Dona Evarista achou realmente extraordinário que toda aquela gente ensandecesse. Um ou outro, mas todos? Entretanto, custava-lhe duvidar. O marido era um sábio, não recolheria ninguém à Casa Verde sem prova evidente de loucura. O terror acentuou-se. Não se sabia já quem estava são, nem quem estava doido. As mulheres, quando os maridos saíam, mandavam acender uma lamparina à Nossa Senhora. E nem todos os maridos eram valorosos. Alguns não andavam fora sem 1 ou 2 capangas. Positivamente, o terror. Quem podia, emigrava. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro livro. Eu tô muito, muito feliz de lançar, que dê certo essa coleção, que a gente lance ainda mais, porque o foco não são só jovens, são também pessoas que nem se identificam ainda como leitores e que possam se identificar com as artes, que possam se identificar com a Daniela Becks, que pode se identificar com, enfim, qualquer coisa, o preço do livro, qualquer coisa que seja. E a gente se vê, então, comprem aqui embaixo no meu link, me ajudem e vamos mostrar pra Planeta que eu não sou uma farsa, que valeu a pena. Tchau!